Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Mulheres de Impacto. Um podcast para mulheres empreendedoras com histórias reais, mulheres reais, que começaram do zero, que se desafiaram, que começaram a empreender, que superaram desafios. E hoje a gente tem aqui uma convidada super especial que representa muito bem esse título de Mulher de Alto Impacto. Porque a Lana, ela trabalha na área de estética, domina aí muitos procedimentos estéticos, né? Trabalha com mulheres. Então, na área da beleza, além de tudo, ela trabalha, dá aula, né, Lana? Além dela estar numa nova jornada agora, que é a jornada da maternidade. Seja muito bem-vinda, Lana. É um prazer receber você aqui hoje. Oi, obrigada. Então, eu sou a Lana, eu sou farmacêutica esteta e biomédica. Atuo também na área clínica, tenho um consultório aqui em Chapecó de estética, né? E também sou professora da área de estética. E é um prazer poder estar aqui falando sobre isso, sobre a área com vocês. Legal, legal. Alana, eu já conheço a trajetória, né? A Alana também é minha mentorada e já conheço aí todos esses desafios que você enfrentou. Mas me conta um pouquinho, conta para a audiência, como foi o teu início? Como que, né, se formou ali? Como que você desejou ou pensou em virar essa chave e, de fato, empreender? Porque já foi para docência, né? O que te fez querer realmente empreender, abrir o consultório? Como que foi essa jornada? Na verdade, foi no meio do caminho. Certo. Quando eu fiz a minha primeira graduação, que era a farmácia, né? Meu sonho era ir para a indústria farmacêutica. E aí eu fui para a indústria. Nesse meio tempo, eu fiz o mestrado. E aí, no mestrado, eu fiz uma linha de pesquisa de cosméticos, produção, desenvolvimento de cosméticos. E eu comecei a me apaixonar pela área de cosméticos, né, da estética. Me formei no mestrado. Uhum. Aí, fiz a pós em estética, alguns cursos livres, né, residência. E aí, nesse meio tempo, resolvi que eu queria abrir um consultório. Aí, abri o consultório, troquei tudo. Estava já 7 anos na indústria e troquei de ramo, vim para a parte estética. Que legal, que bacana. A gente sabe que entre se formar na graduação, né, aprender toda a parte técnica ali, quando a gente decide empreender, existem muitos outros fatores que fazem com que a gente tenha um negócio lucrativo, né? Então, a parte técnica de saber aplicar ali e tudo mais, sai da graduação, né, na prática você domina. Mas, geralmente na graduação não se ensina a vender, prospectar clientes, se posicionar, né? E eu acredito que você passou por todos esses desafios. Como que foi para você enfrentar, de fato? Agora, abrir o consultório, como fazer? Foi bem desafiador. O primeiro desafio, eu acho que foi sair do CLT para abrir um CNPJ. Então, por mais que, fiz a graduação, né, o mestrado, mas nada ensina a gente a empreender. Então, sair do CLT para abrir uma empresa, para mim, foi extremamente desafiador. Eu tive que aprender desde como fazer a papelada, né? Uhum. Até como vender, né? Estratégia de venda, que era algo bem longe para mim, né? Então, eu tive que aprender toda essa parte, mas eu acho que o desafio maior realmente foi sair do CLT e abrir a empresa. Essa coragem, né, e não que a gente não vai falar mal do CLT, obviamente, uhum, porque precisam das pessoas para trabalhar, né, precisa dessas pessoas, mas existem pessoas que realmente conseguem visualizar que querem algo a mais, que quer ter o seu próprio negócio, assim como tem pessoas que nunca que querem aquela segurança da CLT e está tudo bem, mas sim requer muita coragem, essa decisão de abrir mão de algo que passa uma certa segurança, uma certa estabilidade, que eu acredito que essa estabilidade não existe, né? Porque a qualquer momento, né, você também pode acontecer alguma coisa, ser demitida, a tua empresa mudar alguma coisa e você também estar fora, né? E ter que recomeçar. Mas sim, decidir por conta própria de que eu vou abrir mão disso e eu vou empreender em algo que eu nunca fiz, que eu não sei como faz, realmente requer muita coragem. Ousadia, né? E essa parte de prospectar clientes, de se posicionar. Hoje em dia, né, a gente não tem como não falar de redes sociais, de Instagram. Para você era tranquilo, já que você já dava aula, já falava para um monte de pessoas. Como foi se posicionar nas redes sociais? Não. É um desafio bem grande, porque quando você está dentro de uma sala de aula, é algo ali, na sala, né?
Ali você troca experiências, né? Mas quando você vai para a rede social, é um público muito maior. Então, você tem que aprender a lidar com a pessoa que gosta e a que não gosta. É extremamente desafiador. A exposição, as críticas ou até a comparação que a gente mesmo se coloca, né? De, tipo, às vezes não faz porque fica se comparando. Fica se comparando, né? Mas eu vejo que você já superou esses desafios, né? A Alana já está há alguns meses aí na mentoria, né, Alana? Já avançamos muito nesse quesito exposição, humanizar, se posicionar, prospectar clientes. E agora vem aí um novo desafio na vida, né? Empreender, dar aulas e agora maternidade. Como está sendo para você esse momento da descoberta ainda, né? Porque você ainda está vivendo a descoberta de, meu Deus, agora vou ser mãe. Como que tá a tua cabeça, assim, para gerenciar tudo isso? Tá, mil. Tá sendo bem diferente do normal, né? Porque meu dia era durante o dia, atendia na clínica, à noite eu dava aula, no sábado atendia ou dava aula, né? Então era tudo bem regradinho. E hoje já não, né? Como essa primeira fase, passei por muito enjoo, né? Vômito. Aí eu tô tendo que reduzir, colocar um pouquinho o pé no freio para conseguir dar conta de tudo. Então já tá sendo uma prévia, né? Porque depois as prioridades também vão mudar, você vai ter que aprender a gerenciar melhor o teu tempo, colocar prioridades. Mas voltando a falar um pouquinho do seu trabalho na área da estética, né? E eu sou tua cliente também, muitos feedbacks positivos, mas eu sei que você defende o cuidado, né? Esse autocuidado, sem desvalorizar o que já é belo na mulher. Fala um pouquinho o que você entende da área da estética, o que você acredita desses cuidados, desses procedimentos para a autoestima da mulher. Então, eu acho que tem que ser tudo personalizado. Não tem como a gente tratar algo igual para todas as pessoas. Cada pessoa é única. Então, se a pessoa ela tiver uma flacidez, né? Duas pessoas tiverem flacidez, as duas têm histórias diferentes. Então, o que a gente busca é tratar essa flacidez, mas mantendo as linhas, a história dela, né? Não alterando nada, sendo bem natural, só realmente rejuvenescendo, né? Deixando ela de bem com o espelho. Perfeito. O que hoje as mulheres mais te buscam, assim, qual que é a queixa principal? O que mais aparece para você, assim, no consultório? O que mais busca é realmente rejuvenescimento, né? Rejuvenescer de uma forma natural. Então, a maioria das mulheres, ela não quer ou quer aparentar, né? Ter feito algum procedimento. Realmente, elas querem ter a aparência que elas têm, só mais jovens. Então, o que elas mais buscam realmente é naturalidade e rejuvenescer de forma natural. De forma natural. E o quanto tu percebe que isso impacta na autoestima delas? Você que acompanha elas, né, agora, daqui a pouco vem novamente, ou no pós ali, como que você percebe essa mulher? Totalmente, né? Eu tenho algumas pacientes de secagem de microvasos, né, das varicoses. Então, elas chegam, normalmente elas estão de calça, já falam que não gostam de utilizar shorts, né? Porque aparece as varicoses e aí a gente vai fazendo as sessões e algumas delas, durante as sessões, elas já falam que compraram short, já começam a mostrar a perna, né? Então, impacta muito na vida delas, né? No estar bem com elas mesmas. Muitas pessoas, assim, às vezes a gente ouve alguns comentários, né? E tipo, isso aí é futilidade, tá gastando em procedimentos estéticos, mas vai muito além, né? De um procedimento estético. Às vezes, o quanto que essa mulher se trava em vários aspectos. Às vezes é na vida pessoal, às vezes é no profissional, por não estar satisfeita com alguma coisa que não é mudar quem ela é, como tu falou. É só dar um toque especial, recuperar alguma coisa. A autoestima dela. A autoestima dela. Muitas estão com a autoestima baixa, né? E depois que a gente faz algum procedimento, um tratamento, personaliza isso para elas, a autoestima delas melhora. Melhora, né? Com certeza. E isso fica nítido, né? Às vezes, quantos lugares que ela deixou de frequentar. Às vezes achava uma roupa linda para outra pessoa, mas ela não se permitiu usar. E quanto que fazer um procedimento fez com que ela se olhasse novamente com outros olhos, recuperasse, né? Isso tudo.
Eu acho muito bacana esse olhar de trabalhar com mulheres, de resgatar, né, esse autocuidado, essa autoestima, não como uma futilidade, né, mas como um autocuidado de fato, né? E aí, Alana, nessa jornada, assim, do empreender, de dar aulas, agora a maternidade, né? Eu sou um exemplo de que dá para conciliar tudo isso aí. Sim, a gente precisa colocar novamente, se reorganizar. Tu ainda vai viver essa fase. Mas eu vejo que tem muitas mulheres que acabam deixando, né, seus sonhos de lado por conta de algumas escolhas. Ou então assim, agora eu vou ser mãe, então preciso deixar de lado a minha vida profissional. Eu sei que você não pretende fazer isso, né? Não. Pretendo conciliar as 3 junto. A maternidade, dar aula, ensinar, né? Porque é extremamente gratificante para mim. E também a clínica, né? Que é um sonho. Que é um sonho, né? E, obviamente, que não vai ser mais na mesma intensidade como tu já sente agora. Mas se a gente organizar, se a gente for estratégica, isso é uma das coisas que eu falo muito na mentoria, né? Que o que me fez reformular o meu negócio foi a maternidade. Foi assim, meu Deus, hoje eu não tenho mais tanto tempo, mas eu não quero deixar de lado o meu lado profissional. Para mim, isso era muito importante também. Então, eu defendo muito que se você for organizada, se você tiver estratégia, não precisa se matar trabalhando. Tu não precisa abrir mão do teu tempo de qualidade com o teu filho. Você pode, sim, ganhar dinheiro. Você pode, sim, ser mãe. Você pode tudo. Desde que você consiga se organizar, que você tenha uma estratégia. Porque tem muitas mulheres, eu encontro muitas mulheres frustradas com seus negócios, que estão lá trabalhando manhã, tarde e noite, sábado, final de semana, que não tem tempo para a família, que não tem tempo para ela mesma e não está ganhando dinheiro. E aí a gente olha que a pessoa ela saiu da CLT para ter essa liberdade e ela se torna escrava do próprio negócio. Muito. Então, isso é falta de estratégia, isso é falta de planejamento, isso é falta de uma boa organização. Isso tudo eu trago dentro da mentoria, né? Essa mentalidade de você se enxergar como uma mulher empreendedora, que sim vai ter um negócio lucrativo, que sim vai poder fazer as suas escolhas. Conta um pouquinho para nós, assim, como que foi a tua jornada dentro da mentoria, assim, a partir do momento que você entrou, quais foram as viradas de chave, assim, que você teve dentro do teu negócio? Inúmeras, né? A primeira delas é a estratégia. Até então, né? Não é que não tinha estratégia, mas ela não estava bem delimitada. Uhum. Então, foi a primeira coisa que a gente fez, né? Sim. Delimitar as estratégias dentro da mentoria, né? Mudou completamente o faturamento, a forma de abordar, né? E são coisas bem simples. Sim. Então, que é só um estralinho. Nunca pensou nisso, né? Eu falo que ela teve um resultado extraordinário no primeiro mês, né? Eu sempre, quando alguém entra na minha mentoria, eu pergunto, qual que é o teu objetivo? O que você deseja em questão de faturamento alcançar até o final da mentoria? E, geralmente, as pessoas trazem uma meta, assim, não tão ousada. Tipo assim, eu quero esse valor aqui. Nossa, se eu chegar nesse valor aqui, vou estar muito realizada. E o que aconteceu? A Alana atingiu esse valor no primeiro mês. Né? Então, sim, era sentar, era olhar para o teu negócio, olhar para o que já funcionava, porque tinham muitas coisas que funcionavam. Era como melhorar aquilo que já funcionava e como organizar aqui para melhorar vários aspectos, né? Desde a prospecção, desde o teu posicionamento, desde o fechamento, né, Alana? Uhum. Que a Alana já tinha uma estrutura, já trabalhava com o tráfego pago. Chegavam muitas pessoas, mas muitas coisas se perdiam no meio do caminho, né? Então, essa estratégia de como converter um cliente, como retomar uma conversa, tudo isso a gente foi evoluindo no meio do processo, né? E essa estrutura, ela vai te ajudar muito para depois também, né? Você já está com uma estrutura muito mais organizada, né? Fica muito mais fácil. Eu vejo que nesses últimos meses da mentoria, eu preciso trabalhar menos e ganha mais do que antes, que acabava tendo que trabalhar mais, né? Uhum. E esforço muito maior. Esforço maior, né? E ganhava menos, né? Que bom. Alana, agora falando sobre os procedimentos que tu faz. Conta pra mim, tu não falou ainda quais os tipos de procedimentos que tu faz na tua clínica. Então, eu faço desde a facial, corporal e capilar. Então, facial, toda a linha de rejuvenescimento, bioestimulador, botox, microagulhamento, né? Tratamento para manchas, manchas de acne, né? Tratamento de olheira, preenchedores, né? Um preenchimento labial. No corporal, a secagem de microvasos, a diminuição de estrias, de gordura localizada. E no capilar, trabalho, na verdade, mais com homens, que é a parte de calvície, né? A alopecia androgenética. Então, a gente trata, quando não perdeu ainda a raiz do cabelo, né? A gente consegue tratar para retomar esse crescimento.
Muito bem, muito bem. E a Alana, ela é um exemplo, assim, de profissional que se movimenta, que tá sempre, né, criando coisas novas, O que, assim, quais as estratégias que mais têm funcionado pro teu negócio? Principalmente nesses meses que tu teve que reduzir, assim, como tá sendo a tua... O que tu tem feito de diferente que tu entende que tá funcionando pro teu negócio? Eu acho que é humanizar e personalizar. Perfeito. Primeiro porque a maioria dos meus pacientes, ele tem contato direto comigo, né, no WhatsApp. Então, a gente conversa, tira as dúvidas, sempre estou disponível para eles, né? E personalizar, porque o que vai ser bom para você nem sempre vai ser bom para outra pessoa. Então, a gente precisa entender qual é a história desse paciente, entender o que ele tem, quais são os problemas de saúde, entender como que estão os exames dele, né? Toda a saúde dele para conseguir ter um resultado que realmente se espera. Porque Perfeito. Se eu colocar para todo mundo o mesmo tratamento, para alguns vai funcionar e para outros não. Então, por isso que eu acho que a personalização é algo que faz um maior crescimento, né? Essa conexão com o cliente, ela sempre vai contar muito, né, no fechamento da venda. Porque se quando você entende a história dessa pessoa, porque, por exemplo, assim, por que ela quer fazer um preenchimento? Por que ela quer fazer um botox? O que isso impacta na vida dela? Por que ela não está contente com isso? Então, vamos pensar assim, concorrência. Tem milhões de pessoas aqui, só na nossa cidade, que fazem a mesma coisa que você. Muito. O que faz com que essa pessoa faça o procedimento com você, retorne com você? Não pode ser só preço, né? Porque preço por preço, se a pessoa for olhar preço por preço, talvez ela vai encontrar lugares mais em conta, mais barato. Mas esse olhar personalizado, de entender a pessoa, isso gera muita conexão. Muita conexão. Realmente dá muita diferença, assim. Até o fato de estar disponível para eles pós-procedimento. Porque às vezes você explica ali no momento, né? Mas a pessoa, ela tá tão ansiosa para fazer aquilo que ela esquece. E aí depois ela manda mensagem perguntando, né? Então, estar disponível para tirar todas as dúvidas, deixar ele também mais tranquilo, né? Porque nem tudo é simples. E hoje, se tu olhar a internet, né? É um monte de intercorrência, de coisas que aconteceram. Nossa. Então, isso acaba deixando eles mais calmos e dando confiança. E isso faz com que o cliente volte, né? Fidelize o cliente, porque é bom conquistar clientes novos, né? Mas é maravilhoso também manter aqueles que a gente já tem. Maravilhoso. Porque, por exemplo, assim, quando você fala da área da estética ou de procedimentos, não é algo que a gente faz agora e pronto, né? Às vezes, hoje faz alguma coisinha, depois faz outra coisa. E como tu trabalha com diversas coisas, tem um leque, né, para oferecer para esse cliente. É um tratamento, né? A gente sempre fala que não vai ser só um procedimento. Então, a gente vai tratar essa pele, gerenciar, por exemplo, o envelhecimento dessa pessoa, né? Para que quando ela chegue lá nos 60, 70 anos, realmente ela chegue com a pele que ela quer, né? Ou tratar aquela paciente que já tem essa idade, né? Para conseguir retomar algumas coisas que ela ainda não fez. Muitas vezes é muito difícil isso, né? Porque não teve, né? Isso, não teve um gerenciamento do envelhecimento. Então, quanto antes é melhor, né? Para poder gerenciar esse envelhecimento, mas a gente trata também. Vai fazer o que está dentro do possível. Porque, sim, as pessoas dizem, mas o dia que eu estiver descontente com tal coisa, eu vou lá e resolvo. Mas se você tiver o conhecimento de que se você fizer a prevenção, né, fizer algumas coisas preventivas, isso vai retardar, ou vai ser muito mais fácil de tratar, né? Vai ser... A gente gerenciou o envelhecimento, então vai chegar até lá e não vai precisar utilizar tanto produto, vai ser mais manutenção, né? Não vai precisar fazer todo o reparo que precisaria, né? Muito bem. Parabéns por esse trabalho que você desenvolve. Você ajuda, né, a gente se olhar no espelho, se gostar, né, reformular algumas coisas. Porque, por exemplo, às vezes a mulher ao longo do tempo, né? São mais mulheres que buscam procedimentos assim, né, Alana? Sim, mais mulheres. É a mulher que se preocupa mais, assim, com essa imagem, enfim. Então, às vezes tu pensa, envelheci, os anos vai passar para todo mundo. O envelhecimento, ele faz parte, né? Ele faz parte. Mas você envelhecer se gostando. O envelhecimento, ele é fisiológico, né? Não tem. Mas envelhecer gostando do que a gente vê no espelho é o que a gente busca, né? Perfeito.
Alana, agora fala para essas mulheres aí que estão buscando algumas melhorias, como que elas fazem para te encontrar, como é que tá hoje o teu estilo de trabalho, o teu atendimento, horário, né? Que eu sei que tem essas questões aí, onde elas te encontram. Então, no Instagram, né? Então, é @AlanaCarlaBatistella, com 2 T's no início e 2 L's no final. Ah, vai ficar aqui embaixo do vídeo para facilitar. E lá também tem meu WhatsApp, né? Vocês podem chamar lá pelo WhatsApp, que vai ser eu que vou responder. E aí, assim, se a pessoa tiver dúvida, o que ela precisa, tipo assim, ela vai chegar no teu WhatsApp, vai falar e você vai marcar para ela vir até a clínica, para daí você fazer uma avaliação? A primeira coisa que a gente faz é a consulta, sempre. Independente de qual é o tratamento, o que você busca, sempre vai ser feita uma consulta para mim tirar todas as dúvidas da paciente, né? Deixar claro, a gente alinhar também quais são as expectativas do paciente, né? Entender qual que é a saúde, como que ela tá, se tem algum problema, se tá tudo certo, né? Se tá apta a fazer o procedimento, porque muitas vezes o paciente, ele quer fazer algum procedimento, mas olhando o quadro de saúde, não é indicado fazer, não pode fazer, né? Vai ser prejudicial para ele. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz é a consulta para entender tudo isso e tirar todas as dúvidas dele. Perfeito. E depois, eu faço um plano de tratamento, né? E entrego para ele ver o que seria o melhor para ele, né? A gente discute, vai conversando, para realmente alinhar e colocar realmente o que é melhor para ele. Né? Fazer um planejamento, né? Então, assim, o que eu posso, o que eu quero fazer agora. Eu sei que tudo isso aqui seria maravilhoso, mas, né, às vezes a pessoa não vai fazer tudo num momento só, mas vai dando foco nas prioridades, né? Muito bacana. Alana, fiquei muito feliz com a tua participação aqui. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns por esse novo momento. Saiba que tem uma jornada linda pela frente. Você vai se reconhecer como uma nova mulher, de fato. A maternidade, ela nos traz muita força, tá? Então, se você já acha que você faz muita coisa, que você, meu Deus, tudo que eu quero eu consigo, se prepara. Porque vem uma força aí que você nem sabe que você tem. Amém. Obrigada pela tua participação. Foi um prazer gigante te receber aqui. Eu que agradeço. Gente, então esse foi mais um episódio do nosso podcast Mulheres de Impacto. Nos acompanhem, né? Segue o perfil aí, porque toda semana tem um novo episódio com uma nova história real, inspiradora, assim como o da Alana. Até mais!